Willcast, em Portugal brasiliano é mais que um podcast pra escutar no trânsito e trazer um relax, ou esquentando a janta pra amada no Pirex. Willcast para todos os momentos. Willcast, em Portugal brasiliano é mais que um podcast, seja o seu momento de reflexão ou teste, desse seu novo amor que te enrola e que peste. Willcast, o Willcast, e tem artista empreendedor aqui tem. O Willcast, e tem risada comediante aqui tem. O Willcast, e conselhos amorosos também. O Willcast, o Willcast, que é isso? Willcast, podcast, podcast, mais do que um podcast. Willcast. Salve, salve meus caros elementares, estou aqui mais uma vez e dessa vez vamos ter um papo militar aqui, porque hoje eu estou com Isaquiel Vieira, do 2º GENI da Legião Estrangeira, ou seja, temos uma coisa em comum, né? 2 ex-legionários, mas vamos só falar, não vamos só falar disso, vamos falar de outras coisas também, vamos falar de vida, vamos falar dos projetos dele, vamos falar dos livros que ele escreveu dentro da Legião Estrangeira, e principalmente dos planos dele agora que ele voltou para a vida civil e como ele está se sentindo, não sendo mais legionário, né? Muito obrigado, Zac. Valeu, posso chamar de Zac? Sim, pode chamar de Zac, sim. Muito obrigado, mano, por ter vindo, por ter aceitado o convite. E eu agradeço, meu, pela oportunidade, né, meu? Até hoje eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que tivesse saído da Legião. Então eu tô feliz de estar aqui com você e da gente ter essa conversa. Sim, meu amigo, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder estar participando aqui do podcast com você, né? Temos muita coisa em comum, tanto ex-militares da Legião Estrangeira Francesa quanto praticantes de arte marcial. E é uma honra poder estar aqui com você nesse dia. Massa demais. Cara, vamos lá. Antes de chegar na Legião aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores lá de casa, o que você fazia, o que você gosta, quem Sim. é o Zac Vieira, né? Quem, antes de tudo, antes de mais, Sim. como você se apresenta na Sim. vida, não é? Isaquiel Vieira dos Santos é um garoto que veio da cidade de Umuarama, né? Interior do Paraná, fronteira quase com o Paraguai. E desde da minha infância tive algumas bases ali dentro do militarismo, começando na minha trajetória como guarda-mirim e tendo meu irmão como exemplo de militar, que ele serviu o Exército Brasileiro durante um período, e saí de casa aos 17 anos de idade para morar em Curitiba e ingressar no Exército Brasileiro. Lá em Curitiba eu fiquei do ano de 2006, mais ou menos, até 2012. Praticamente um ano antes de eu entrar dentro do Exército, servi no 5º GACAP, na artilharia, fui atleta de pentátulo militar, treinava arte marcial na academia Chutebox, do Rudimar Fredrigo, lá de Curitiba, onde saiu grandes campeões aí de grandes eventos pelo mundo. A primeira vez que eu tentei entrar na Legião Estrangeira foi após a minha saída no Exército Brasileiro, no ano de 2012. Não consegui entrar na Legião Estrangeira na primeira tentativa. Fiquei um ano morando aqui em Portugal, do ano de 2012 a 2013. Voltei para o Brasil, sempre praticando artes marciais. Trabalhei dando aula de artes marciais durante 2 anos em outros espaços, até que eu abri meu espaço próprio, a Thai Center Camp, do mestre com a base ali, da ajuda do meu mestre Bruce, né? Um grande campeão das artes marciais, que fazia a Copa Titânio, grandes eventos no Brasil. Ele é aluno do mestre Vidal. E durante todos esses anos, trabalhando como salva-vida no Corpo de Bombeiros do Paraná, sempre gostei dessa parte motivacional, da parte da psicologia, mas não tinha tantas condições financeiras para poder estar estudando sobre o assunto. No ano de 2019, vim para a Legião Estrangeira, consegui entrar, e dentro da organização militar, tive a oportunidade de fazer formações na Espanha, na França e no Brasil. Aí estou saindo agora da Legião Estrangeira para me dedicar totalmente à psicologia, à terapia, já tendo online. Estarei continuando atendendo online em português, espanhol e francês, melhorando o nível do inglês para poder estar atendendo inglês também. E vou estar atendendo presencialmente e online. Escrevi 6 livros durante esse período, publiquei o primeiro, que é o Manual Militar de Saúde Emocional. É um livro segundo a neurociência, como estar bem, estando dentro de um ambiente militar ou não. Ter essa mudança de chave. E por estudar esses assuntos é algo que vem me ajudando muito, né? Nessa mudança
da vida militar para a volta para a vida civil. E é outra coisa que nós temos em comum, né? Esse período de adaptação agora é sempre mais complicado, né, cara? Eu acho que o primeiro ano, como a gente já tinha conversado em off, é difícil explicar para as pessoas o que é viver na legião estrangeira. Sim. Né? Se você fala para um francês que você é legionário, você vai, ficam impressionados, né? Pô, e aí, pô, é pesado, né? Então a galera fica tipo, uau, né? Mas quando você fala para um estrangeiro que você é um ex-legionário, já logo vem aquele estereótipo de 50 anos atrás, que todos que estavam lá eram mercenários, gente que tinha problema com a justiça fora do país. E é muito importante a gente desmistificar isso, que hoje a Legião Estrangeira, para além de ser uma tropa de elite de um país de primeiro mundo, que é a França, né? Quer dizer, a Legião Estrangeira é tropa de elite da França e é subordinada da arma regular do país, que é a arma de terra. Então, isso é muito importante de dizer para as pessoas, para não, ou seja, marginalizar aquele militar que teve lá, né, morrendo e vivendo pela França, porque né, a gente sempre brinca lá dentro que é je suis mort pour la France, mas na verdade a gente é realmente morto pela França todos os dias, porque eu vi vários bons soldados, vários bons militares, gente que tinha comando anfíbio, selva, pô, o cara que era mesmo 01 do Brasil e pedir para sair na Legião com menos de um ano, porque não existe aquela vida militar, né? Na Legião isso não existe, porque né, você vê que ninguém é amigo de ninguém, é todo mundo querendo te humilhar a qualquer preço, né? E depois a gente tem dentro da Legião, isso é importante dizer, porque eu não sou negro, mas eu também não sou branco, né? Então eu ouvia muito não soldado, porque esses aí eu não deixava, né, não deixava ter essa liberdade para fazer isso, mas eu via muito oficial me chamando de Chornin, porque, entendeu? Porque eu não sou branco. Então, isso é uma coisa extremamente racista para os russos, né? Falam, não os russos, Moldávia, ucraniano, Bielorrússia, Polônia, toda essa galera aí do leste, tem tudo isso. Então, assim, a gente constantemente vivendo nesse ambiente de estresse psicológico, pressão psicológica, tudo psicológico, e sair de lá é uma coisa muito foda. E agora, você saindo de lá, qual que é o seu resumo da Legião? O que você aprendeu, o que você perdeu? Então, digamos assim, eu sempre gostei de me envolver em grupos de nacionalidades diferentes para conhecer um pouco a história das pessoas e tal, e entender o que levava as pessoas a irem para a Legião Estrangeira Francesa. É uma tropa de elite, como você falou, que tem pessoas de mais 140 países diferentes. Então, digamos assim, cada um vai por um motivo diferente, mas a maioria das pessoas que estão lá estão pelo fato de buscar uma vida melhor, tiveram, digamos assim, gostam da vida militar e estão buscando uma realidade melhor. O ambiente é muito pesado, né? Um ambiente de muito estresse e, digamos assim, se nós não tivermos uma mentalidade forte, acabamos deixando de acreditar que somos capazes e merecedores de coisas melhores, por esse fato que o número pequeno de pessoas que acaba terminando o contrato e saindo, né? Existe toda uma pressão na saída da pessoa para que a pessoa permaneça. E a prática de boas atividades ali diárias para ter uma saúde emocional é fundamental para essa ressocialização, né? Esse período de readaptação à vida social, porque por mais que nós tentamos explicar para as outras pessoas, é um ambiente totalmente diferente, um ambiente de estresse, um ambiente fechado. Também tive a oportunidade de ver pessoas que eram das forças especiais de diversos países e fugirem, pedirem para sair durante um determinado período. Algo que eu falo muito assim para as pessoas antes de ir para a Legião Estrangeira é pelo fato que a sua história já não conta mais, não dá para viver mais das glórias do passado. Exato. E uma das grandes dificuldades da adaptação após a saída da Legião é isso, porque lá dentro eu tinha minhas medalhas, eu tinha meu cargo, já tinha um determinado histórico, já estava crescendo dentro da hierarquia, as pessoas já conheciam, e aqui fora a gente sai, ninguém conhece nós, o salário não cai na conta todo dia 25, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Então, o medo dessa adaptação faz com que as pessoas permaneçam dentro da Legião. Mas, para mim, foi uma oportunidade ótima. Eu tive condições de fazer boas formações, de viajar para países.
Você chegou a fazer o RSM ou não? Sim, eu fiz uma RSM, a regularização de Da situação militar. militar, Meu nome, quando eu entrei, mudaram meu nome, né? Me chamava de Vidal Édipo. Vidal Édipo? Vidal Édipo. O meu era Ibrahim da Chagas. Nossa. Aí, depois de 1 ano e meio, voltei pro meu nome de verdade, Ezaquiel Vieira dos Santos. Tenho minha documentação francesa já. Ah, você já é francês? Dei entrada no meu passaporte, na minha nacionalidade francesa, tá em processo. Né? Mas você ainda consegue pegar, mesmo não estando na Legião? Sim. Depois que a gente sai da Legião Estrangeira, o processo é o mesmo. Antigamente, a Legião Estrangeira podia dar nacionalidade, mas agora é tudo fora da Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira não dá uma declaração, que é o comprovante de residência, uma coisa ou outra, mas a documentação mesmo é feita pela civil, prefeitura, né? no civil. Ah, isso é muito legal. E isso é um dos maiores motivos, assim, do que as pessoas vão para a Legião, não é? Quer dizer, as pessoas vão para lá ou por dinheiro, ou porque já perderam a fé na situação real de vida delas, ou por causa da nacionalidade francesa, porque você tem uma nacionalidade, o passaporte vermelho é uma coisa muito boa, né? Abre muitas portas. E a parte de todas essas coisas que você conquistou dentro da Legião, o que você pode dizer assim que realmente valeu a pena mesmo assim dentro da Legião? Eu acho que valeu a pena a experiência, assim, né? Tipo, eu participei de uma missão, que é a mesma missão que você participou, que é a Operação Barkhane em Mali, na África. Fiquei 4 meses e 4 dias num território de guerra. No último mês peguei malária, quase morri. Então a gente fez missões com as forças especiais, incursão de dia, incursão noturna. Meu trabalho, eu sou sapeador da SO, que é quem procurava bomba. Sempre ia na frente do grupo procurando bombas e minas. Meu grupo era composto por ucranianos e russos. Dentro da base militar estava sempre treinando. Algo que me abriu muitas portas também dentro da Legião foi a prática de arte marcial, que isso fazia com que eu pudesse entrar dentro de grupos de pessoas que eram muito fechados, assim. Vamos supor, tem quase todas as pessoas de uma nacionalidade, a gente é de outra nacionalidade. A prática de arte marcial, do esporte, fez com que eu tivesse uma interação maior, se aproximasse mais de outros grupos. E depois que eu fiz a primeira missão, com pouco tempo de serviço, eu fiz uma missão dentro da França, que é Vigie Pirata, né? Fiz em Rouen, é uma cidade do lado de Paris, cidade de onde morava a Miss Universo, uma cidade da moda, do lado de Paris. Depois dessa missão dentro da França, já fiz a Operação Barkhane, foi uma oportunidade de conhecer países, ir a lugares que, se eu não tivesse dentro da Legião Estrangeira, seria impossível. A gente passou um período pela Nigéria, né? A gente estava em Gao, a maior base militar. A base militar que eu fiquei é Gussi, uma base um pouco longe, uma base avançada. Então, digamos assim, depois dessa missão, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria reclamar da minha vida. No meu último ano, 1 ano atrás, antes de sair, eu fiz uma missão na Guiana Francesa, fechando garimpo, conhecendo um pouco do garimpo, trabalhando no meio da selva. Fui na Noruega também fazer um exercício da OTAN. Também tive, mas eu tive na Bélgica. Na Bélgica? Foi brutal, E é uma experiência, são experiências assim que não tem dinheiro que possa comprar. Por mais que você seja um milionário, você pode ter o maior dinheiro do mundo, a Legião te proporciona ir a lugares nos quais não há dinheiro que vá comprar a experiência, digamos assim. De estar lá, né? E chega na Legião Estrangeira, o que eu achava interessante é pelo fato que todos têm o mesmo uniforme, todos têm a mesma comida, o mesmo horário. Aí lá dentro, de acordo com a inteligência emocional e com a adaptação, a pessoa vai melhorando a vida dela ou vai piorando a vida dela. Então, eu acho que essa experiência é uma experiência transformadora, né? Hoje em dia, vivemos no século XXI e temos a oportunidade de falar que participamos de uma guerra, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu falo com as pessoas, eu falo, cara, eu sou veterano de guerra, pá, me respeita, a galera começa a rir, porra nenhuma. Mas um cara que teve, um veterano de guerra, aquela pessoa que teve na guerra, ela saiu e ela continua ali viva, né? Vivendo pra contar a história do que ela passou. E isso é muito louco, né, cara? Essa experiência de vida de você ver gente morrendo, de ver gente morta, entendeu? Você apertar o gatilho, ter um contacto a ghost, um contacto a droid, isso é
é foda, porque lidar com o psicológico nessa hora em que você tá aqui andando, aí você vê uma pessoa aqui assistindo um jogo de futebol com a mesma roupa do que o outro que tá ali na frente abrindo fogo pro seu lado. Sim. E isso, pô, lidar psicologicamente com isso é foda. E depois é os pesadelos, né, cara? Eu não sei você, mas, pô, a minha mulher tá aqui e não me deixa mentir. É todo dia, eu não consigo, eu tenho pesadelo todo dia, cara. Olha. É uma desgraça isso, porque... E depois, assim, quando eu estava na Legião, eu ajudei muita gente a entrar no quesito meu. Eu sempre falava, mano, não vem. Ah, mas tu tá aí. Eu falei, pô, eu tô, mas se eu fosse você, eu não ia. Sim. Ah, mas eu quero. Então, se você quer fazer isso que você vai conseguir. Chega lá e tal, você tenta falar com essa pessoa e tal, né? Diz que vem da minha parte, não sei o quê. Então, sempre tentei ajudar muita gente e realmente muita gente entrou. Porque eu, de certa forma, consegui, tipo, ajudar a pessoa na adaptação, principalmente em Castelo Nodari. Sim. Que é você chegar, ou às vezes você se alistar no regimento correto, né? Muita gente que alista no Forte Nojant, às vezes não consegue porque é Paris, então Sim. tem essa dificuldade. Então eu sempre falava pra galera, pô, vai pra Albany, porque às vezes é mais fácil. Até Sim. quem tá em Forte Nojant, quando passa, vai pra Albany, quer dizer, Sim. não tem é? que fazer o teste duas vezes. Tem que fazer o teste 2 vezes, então todos esses detalhezinhos assim foi primordial para muita gente entrar. Você tem hoje pessoas que te contatam querendo ir para a Legião, qual que é o seu approach, você ajuda ou prefere não falar nada? Qual que é o seu posicionamento com relação a quem quer ir para a Legião Estrangeira hoje? Então, eu faço acompanhamento para as pessoas que querem ir, mas normalmente durante esse período de acompanhamento, algumas pessoas mudam de ideia. Porque eu falo a verdade, falo a realidade, e a pessoa, muitas vezes, o que causa grandes frustrações na vida das pessoas é criar expectativas muito grandes diante de uma mudança de país, ou idioma, cultura. Ou para tentar entrar dentro de uma organização militar, ou uma mudança de país. Recentemente, algumas pessoas têm me procurado para fazer um acompanhamento emocional, uma preparação para vir morar na Europa e tal. As pessoas têm aquela imagem que chegando aqui vão ficar ricos da noite para o dia, ou que todo mundo que está aqui é milionário, ganha super bem. E isso é totalmente fora da realidade. A mesma coisa sobre a Legião Estrangeira Francesa. Tipo, as pessoas criam uma expectativa que vão ser um soldado de elite, vão ser o Superman, mas chega lá, a realidade é totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam. E eu também tenho uns pesadelos, eu falo à noite, eu fico conversando à noite, eu tenho alguns pesadelos, mas eu venho fazendo alguns tratamentos terapêuticos, algumas formas de encontrar uma base para poder viver de uma maneira melhor. Hoje mesmo eu estava no ônibus, durante a manhã, que eu fui visitar um amigo meu, encontrei 2 senhores dentro do ônibus, um com 84 anos, outro com 94 anos de idade, e o de 94 anos falando que participou de uma guerra aqui por Portugal. Aí eu falei também que ia participar de guerra, ele ficou surpreso e tal. Como assim, um jovem que participou de uma guerra? E, indiferente do qual seja a mudança nas nossas vidas, o importante é a mudança de ações. Às vezes as pessoas estão dentro de uma organização militar e querem ir para outra ou querem mudar de país, mas se nós não mudarmos o nosso comportamento, os resultados não serão bons. Indiferente de onde nós estejamos, né? Mais importante que mudar de país ou entrar dentro de uma organização militar é nossa mudança de comportamento dentro da busca do autoconhecimento. Eu trabalho com a terapia neurosistêmica, a gente faz um processo terapêutico de autoconhecimento. Quais circunstâncias têm me causado dor? Onde eu vivi esse trauma que faz com que eu tenha essa sensação? Diante disso, eu mesmo venho me tratando e conversando com profissionais da área para poder ter essa adaptação. Tive num lugar, não tive um bom comportamento, se estressei muito, por que isso me estressou? Como que eu posso aprender a gerenciar minhas emoções? Qual foi o trigger, né? Qual foi o gatilho, que fez com que tivesse essa sensação? E, digamos assim, as pessoas perguntam muito sobre a Legião Estrangeira para mim, mas eu não falo tanto sobre a Legião Estrangeira, eu falo mais sobre a busca do autoconhecimento, sobre a busca do desenvolvimento de uma inteligência emocional. Até um tempo atrás me perguntaram numa caixa de perguntas se eu indicaria que um filho meu entrasse dentro da Legião Estrangeira. Eu vou fazer a mesma coisa que minha mãe fez por mim. Ela sempre falou que criou o filho dela para o mundo, para saber se adaptar. Então, se meu filho tiver uma boa inteligência emocional, tiver uma inteligência emocional melhor que a minha, ele vai saber entrar dentro da Legião, caso ele queira, vai ter uma adaptatividade legal, vai saber aproveitar as oportunidades.
Mas eu acho que o mais importante que entrar em uma organização militar ou mudar de país é estar bem com as nossas próprias emoções. Se a gente estiver bem conosco, a gente vai conseguir alcançar grandes objetivos na nossa vida, indiferente de onde nós estejamos, né? Yeah. Tem inclusive um livro, cara, que eu li ele umas 3 vezes quando eu saí da Legião. Eu li mesmo umas 3 vezes e meia, eu acho, esse livro, que é Gestão das Emoções, do Augusto Cury. Sim. Esse livro, quando eu saí da Legião, foi o primeiro livro assim que eu li mesmo, ele a fio ali. Sim. E me ajudou bastante, por um acaso, porque esse livro ele se trata de uma tese, né? Foi uma tese que o Augusto Cury desenvolveu. Sim. E ele fez o livro sobre a tese Sim. dele sobre gestão das emoções. E ele fala muito sobre essas coisas, isso é muito interessante. E sobre essa coisa de sair da Legião, os seus planos agora é viver aqui na Europa, é voltar para o Brasil, o que você tem planejado para a sua vida? Então, eu sou terapeuta, né? Vou estar atendendo presencialmente online na região de Umuarama, vou fazer algumas palestras, estou desenvolvendo um curso de alta performance, tem alguns outros cursos que eu vou estar desenvolvendo online, fazendo formações para empresas, palestras motivacionais, e os atendimentos terapêuticos, as mentorias que eu já venho desenvolvendo. Vou permanecer um determinado período agora no Brasil e estarei atendendo tanto online quanto presencial. Aí eu atendo já em francês, em espanhol e em português. Estou melhorando meu nível de inglês para começar a atender em inglês também. Estarei trabalhando 100% como um mentor, terapeuta, palestrante. E vou permanecer um período agora no Brasil, mas daqui 3 a 6 meses estarei voltando aqui na Europa novamente, fazer um passeio, visitar os amigos. Yeah. Cara, eu ainda tenho essa dificuldade de entender por que as pessoas... Mas eu entendo, ó, isso é assim, cada situação é uma situação e cada pessoa é uma pessoa, mas eu ainda tenho essa dificuldade de entender por que as pessoas fazem isso de... sair do Brasil e voltar pro Brasil não entra na minha cabeça. Sim. Não consigo. E eu Sim. vou no Brasil passear sempre, porque eu tenho uma filha lá e tal. Minha filha já vai fazer quase 10 anos já. Mas, assim, pra mim é muito difícil entender essa coisa da pessoa sair do Brasil, ter a experiência de viver fora e voltar pro Brasil. Até porque, cara, o Brasil, assim, a nível econômico, poder de compra, tudo é muito caro no Brasil. É muito Sim. caro. Vivendo na Europa, tendo a qualidade de vida que eu tenho aqui, para eu manter essa mesma qualidade de vida no Brasil, eu teria que ganhar, assim, beleza, o trabalho que eu faço é muito mais online do que presencial, então não poderia viver igualmente, mas eu digo assim, mas o preço, você vai fazer uma viagem no Brasil, imagina, eu sou de Minas Gerais, se eu viajar de Minas para sei lá, para o Nordeste do Brasil, fica muito mais caro do que eu rodar a Europa inteira, por exemplo. Como que você pensa assim, nesse sentido, ou você ainda não pensa nisso? Quer dizer, é importante, você já tem esse plano A, né, que é do seu trabalho lá no Brasil, mas e com relação a lazer, assim, qualidade de vida, como é que você planeja fazer isso? Você tem alguma coisa assim que você fala, beleza, é assim que eu vou fazer, uma viagem por ano, ou qual que é a ideia? Então, digamos assim que diante de todas essas dificuldades vivenciadas e diante dessa busca dos estudos, das questões da neurociência, da psicologia, da terapia, meu lifestyle é bem tranquilo, assim. O básico para mim já é o suficiente. Se eu tiver uma alimentação, um local para fazer esporte, estudar, e para mim eu já estou bem, assim. Digamos que não preciso de muito. Algo que eu fui aprendendo a desenvolver, não precisar de muito, assim. O básico, eu já estou bem com o básico, digamos assim. E a gente também tem uma determinada barreira para poder estar desenvolvendo um trabalho na Europa. Eu chego em alguns lugares aqui na Europa e tem algumas áreas que é difícil de conseguir ter um reconhecimento aqui na Europa, digamos assim. A Europa e o mundo, quando a gente sai do nosso país, há um número muito grande meio que de subempregos para a gente. Digamos que no Brasil eu consigo um trabalho como terapeuta, como neurocientista, eu consigo ter um reconhecimento maior que na Europa. Pelo fato de você ser imigrante e desenvolver um trabalho na Europa, eu posso ter a nacionalidade francesa, mas eu não sou francês. Se eu tiver um filho na França, meu filho não é francês, meu filho é filho de brasileiro com nacionalidade francesa.
Ah, eu não sabia. Por mais que... Aqui em Portugal, se uma criança nasce em Portugal, ela é automaticamente portuguesa. Ela não é portuguesa filho de Brasil, não. Ela é portuguesa, porque ela nasceu em solos portugueses. É porque, mas digamos na França assim, eu não sabia que era assim. A gente acaba romantizando muito essa saída do país, mas tem uma xenofobia, tem diversas circunstâncias que são complicadas. Isso daí tem, se chega eu e chega um português para desenvolver um trabalho, há uma grande probabilidade de o português estar na minha frente, por mais que eu tenha mais qualificação. E a mesma coisa na Espanha, a mesma coisa na França. Eu, pessoalmente, eu sinto um pouco cansativa essa situação. Eu vou estar atendendo os europeus, mas eu posso estar atendendo no Brasil. E, digamos assim, pelo fato de trabalhar online, esse meu livro já foi publicado, ele está na internet, na Amazon, na versão em português, espanhol, francês e inglês. E logo mais vou estar disponibilizando em outros idiomas também. Então eu consigo estar vivendo no Brasil, atendendo meus clientes na Espanha, na França, em Portugal. Então, do Brasil eu consigo tá trabalhando com economias diferentes. Cara, assim. eu acho... Aí que entra aquela coisa, né? Eu não sei se eu concordo muito bem com esse ponto de vista no quesito do brasileiro imigrante, porque, por exemplo... Eu posso te dizer que as pessoas mais bem-sucedidas de Portugal não são portugueses. Sim. Os portugueses que estão bem não estão em Portugal. Sabe o que eu quero te dizer? Imagina, eu vejo que Portugal é um oceano azul, porque profissional qualificado em Portugal não tem. Esquece, não interessa. Você é um cara que faz tampinha de garrafa. Tu aqui em Portugal, você tem um oceano azul para trabalhar nesse sentido. O Brasil, isso já é uma coisa muito mais cultural, porque as pessoas tendem a pensar que quem estudou fora do Brasil tem muito mais competência e capacidade, na maioria das vezes tem, obviamente, né? Quer dizer, mas acaba sendo uma coisa cultural, da gente não valorizar os nossos, e quando a gente não valoriza os nossos, dificilmente o outro vai valorizar também, não é? Quer dizer, e isso é uma coisa que eu acho que deveria ser mudado, na real, a mentalidade das pessoas deveria mudar no Brasil. Sim. Porque, cara, por exemplo, se tratando de medicina, se tratando de astrologia, o Brasil é top 5, cara, no mundo, né? E as pessoas não valorizam ou não sabem disso. Sim. Né? Se tratando de várias outras áreas, por exemplo, odontologia, né? Médico-dentista, né? Que é chamada aqui em Portugal. Então você vê, eu vejo muito isso. Eu sou formado em educação física, mas no Brasil, já para mim foi completamente o oposto. Eu não tive oportunidade no Brasil. Não tive oportunidade porque eu não tinha família, né? Eu não tinha um pai e uma mãe para me suportar, para me pagar a faculdade, então foi eu que tive que pagar, né? Tive uma dívida enorme no Brasil por causa disso, porque eu tinha que escolher, ou eu vivia, comia, ou eu pagava minha faculdade. Então, assim, não tive muito problema com essa parte financeira no Brasil, e eu vejo que hoje, cara, as oportunidades que Portugal, principalmente, me proporcionou, e quando eu digo Portugal, eu falo do Estado português. Sim. Eu não falo do português em si. Sim. Eu trabalhei para a EDP, que é a maior empresa ibérica de energia, ou seja, a maior empresa Espanha, Portugal, a EDP é a maior de todas. Eu trabalhei nela como business to business, fazendo negociação de empresa para empresa. Trabalhei na Recipharma, que é uma empresa... Cara, eu acho que ela é uma empresa suíça, eu acho. E eu era responsável pela França. A nossa base francesa, a nossa sede da França era em Meaux. Sim. E então eu ficava em Meaux e aqui em Lisboa. Eu era fazia parte do time global, onde eu era responsável pela França e Portugal. Então, oportunidades que eu só conseguia aqui em Portugal. Mas é aquilo, eu acho que tudo é meritocrático, né? Se você é bom fazendo o que você faz, você vai ser bom em qualquer lugar. Sim. Dificuldade vai ter em qualquer lugar. As pessoas têm, como você disse, aquela mania de romantizar a Europa, né? Eu tô na Europa, eu tô, uau. Mas na verdade não é difícil. Sim. É difícil na Europa você sendo... Em Portugal, então, sendo brasileiro, é dificilíssimo. É difícil. Porque o povo português, culturalmente, tem muito preconceito com o brasileiro, tem muito preconceito com o angolano, tem muito... Entendeu? Por quê? Porque somos nós que fazemos o trabalho pesado quando chegamos aqui na Europa, né? E eu tento, às vezes, imaginar, cara, como que
você ser um profissional de excelência no Brasil, com todas essas dificuldades? E aí a pergunta aqui é, você pretende abrir uma clínica ou você pretende para já só fazer esses atendimentos pontuais? Qual que é a sua ideia com relação ao business? Você tem algum plano, projeto? Então, eu já estou terminando de fazer um curso de alta performance que eu vou estar lançando no início do próximo ano. Vou estar publicando mais alguns livros e vou estar montando uma clínica na minha cidade. Já tenho um terreno lá, chegando no Brasil vou começar a construção para fazer uma clínica. E digamos assim, essa questão da não valorização dos profissionais brasileiros tem muito a ver com a cultura, né? Com a cultura, Sextou, cara. cerveja, churrasco. Então, digamos assim, é um país que um número pequeno de pessoas conhece o valor da saúde emocional, procura um psicólogo, um terapeuta, então... E a Europa já é mais desenvolvida nessa área da psicologia, da neurociência, pelo fato até de ser países mais antigos e tal. Então, eu acredito que trazendo o conhecimento de fora, dá para melhorar a estrutura da cultura do Brasil. Nós, brasileiros que estamos fora, né, podemos compartilhar coisas que nós vivenciamos aqui, que um número pequeno de pessoas podem vivenciar. Podem vivenciar, e digamos assim, eu tenho até o objetivo de estar entrando pelo meio político, né? Vou estar concorrendo com cargos políticos no futuro e fazer a minha contribuição na melhora da população, na melhora educacional. Trazer ideias, né, que você viu aqui fora, porque também tem você que está em casa e está assistindo a gente agora, eu agradeço desde já a sua audiência. Peço, por favor, que se você estiver assistindo e ainda não fez isso, segue a gente, ativa o sino aqui, porque isso pra gente faz uma diferença enorme. Eu sei que você tá careca de ouvir isso no YouTube, mas é realmente que faz a diferença, que faz o nosso canal tá aqui funcionando, é esse gesto de carinho que você faz do outro lado, de seguir a gente e ativar o sino. Mas voltando aqui pra nossa conversa, o que eu ia dizer era... e as pessoas, o brasileiro tem mania de achar que o Brasil é o pior país do mundo, né, cara? E uma coisa que eu aprendi na Legião é que a gente tá benzaço. Verdade. A gente tá benzaço. E, por exemplo, outra coisa, você que tá aí no Brasil e não sabe, muita gente fala, pô, eu quero ter o passaporte vermelho, pô, é legal, é massa ter isso. Mas, por exemplo, as oportunidades que o passaporte azul, nosso passaporte brasileiro dá, por exemplo, ir para os Estados Unidos, o nosso visto do Brasil é bem melhor do que o visto europeu. O visto europeu, você tem um passaporte vermelho, você quer ir para os Estados Unidos, você paga o visto na hora do embarque ali e vai. Mas você só pode estar lá 3 meses. Quando que, na verdade, o nosso visto dos Estados Unidos, do nosso passaporte brasileiro, a gente pode estar lá por 6 meses. Sim. Então, quer dizer, isso é uma vantagem que a gente tem sobre o passaporte, né? Então, nesse quesito, eu sou muito fiel do meu estado de brasileiro, né? E as oportunidades, principalmente, a Legião me mostrou, os meus colegas me mostraram que, pô, o Brasil tá bem demais, cara, nesse sentido, comparado com vários outros. Ucrânia, Madagascar, que são nacionalidades que tem aos montes dentro da Legião Estrangeira, né? Nepal. E você vê que, cara, é incrível, né? Essa coisa assim. E falando agora de uma parte já cultural, Zac, qual que é, cara, a nacionalidade assim que você mais se identificou dentro da Legião Estrangeira? Teve alguma ou, no geral, você era tipo amigo de todo mundo? Porque eu vou te falar, eu não era não. Eu, porra, não tinha paciência nenhuma pros ucranianos, russo, moldávio, Bielorrússia, esses caras sofriam na minha mão. Olha, tipo, com o passar do tempo, o Dzemgeni é um regimento na montanha. É muito frio, né? O número grande de pessoas que vai para lá, pessoas que já vêm dos países de leste ali, da Ucrânia, Rússia, Polônia. São muitos países frios ali que vão para o Dzemgeni, porque esse quartel, ele tem uma especialização na montanha. A gente faz formação na montanha no inverno, no verão, faz o combate na neve, né, com esqui, cavar iglu. Mas assim, é um regimento que trabalha em todos os climas do mundo, na floresta, no deserto e na montanha. Mas pelo fato de trabalhar na montanha, é muita gente dos países de leste ali. Eu, digamos assim, eu conseguia ter um bom convívio meio que em geral. Eu conseguia, porque antes de entrar na Legião, eu praticava Muay Thai e Jiu-Jitsu. Dentro da Legião tive a oportunidade de praticar bastante boxe
com o russo, com o ucraniano. Os caras com o são bons de bielorrusso. mão, né? Então, os aí caras nisso, são afiadíssimos aqui. Aí meu. nisso eu consegui fazer boas amizades por esse fato, assim. Mas eu, em geral, eu tentava ter um bom convívio com o geral e eu conseguia. Eu sempre fui um cara que me falavam muito que de eu ter um bom espírito. Eu sempre bom espírito ali, sempre um cara contente, sempre... Até pelo fato de sair com 5 anos foi uma surpresa. Porque em vários momentos de dificuldades eu estava dando risada, estava brincando, estava espairecendo a mente. Porque ficar triste não vai melhorar, né? Então sempre estava tentando espairecer e as pessoas me conheciam dessa forma. Quando eu falei que ia sair, as pessoas vieram falar, se você é um cara tão feliz aqui dentro, por que você vai embora? Eu sempre brincava, falava que nós temos que ser felizes indiferente de onde nós estivermos. Só que existem lugares que é mais fácil de ser feliz do que em alguns outros lugares. E aqui fora a gente tem uma liberdade, né? Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Tipo, tem o come o que quiser. Lá dentro tem um horário para acordar, tem um horário para dormir, tem o come o que eles derem para comer, na hora que eles derem para comer. A gente não tem essa liberdade, né? Um tratamento de criança ali e tal. Então, digamos assim, eu vejo que uma das outras situações que fez com que eu saísse da Legião é pelo fato de não poder participar de um podcast, não poder se expressar dentro das redes sociais, ter um canal no YouTube ou fazer diversas ações. Você não podia? Dentro da Legião Estrangeira você não pode ter... Cara, eu não sei, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tive esse cara, ele era... Porra, eu acho que esse cara era Ele foi o... Não sei se ele era lieutenant, não sei. Ele era já um grau bem alto, já tava na Legião. Major Geraldo? Cara, não sei, não. Esse cara era ele, inclusive, ele era também do leste. E ele tem, documentário na Netflix, ele tem documentário no... Mas, beleza, é um cara que já tá lá, tem mais de 20 anos. Talvez por isso, né? Tem o Major Geraldo, que eu até encontrei ele em Albanha, antes de eu dar baixa. Ele tem um canal no YouTube, tem uma rede social, tem um canal tem uma conta no Instagram, no TikTok. Ele é bem conhecido. Ele fica fazendo vídeos sobre arte marcial, sobre musculação. Só que ele é um cara bem antigo, assim. Tipo, a gente que tá começando... Não pode, né, ter rede social, não pode se expressar. E digamos assim, se eu tivesse dentro da organização, se você tivesse, a gente não poderia estar falando sobre a realidade abertamente. Porque a gente teria que falar tudo a favor. Se a gente falasse qualquer coisa que não fosse a favor... Segunda-feira a gente ia se apresentar lá e ia ser preso. Então, tipo assim... Tu já pegou uma cadeiazinha dentro da Legião? Não, fiquei 5 anos, nunca peguei nenhuma punição. Porra, eu peguei por bater em caporal e em sargento. Desci a mão nos caporal, tudo, velho. Tem um amigo meu que foi expulso lá por agressão. Foi expulso? Foi expulso. No seu regimento? No regimento. Se ele fosse pro rei, ele ia estar em casa, porque lá não tinha quase todo dia, velho. Mas mudou muitas regras antigamente. Antigamente podia, hoje em dia se você agredir é expulso. Mudou muitas regras. É assim. Mesmo? Porra, eu vou te falar, eu bati em caporal pra caralho, meu irmão. Porra, os caras que serviram comigo falavam, pô, eu não era bananeiro não era aquele cara que fazia merda. Sim. Só que, vinha com racismo pro meu lado, se fudia. Teve só não tinha essa parada comigo não. E o mais engraçado de tudo é que pouco antes quando eu falei, eu vou sair, não queriam me deixar sair. Sim. Porque eu já tinha assinado o segundo, né? Porque de sargento por coisa. E aí, pô, tu não pode sair. E aí eu falei assim, não, vou sair não, você não vai pro... Aí me colocaram pra Cristo, né, meu? Porra, aí tu vai ficar só lá na recepção do regimento. Vai ficar só na recepção, aí tinha vídeo pirata, não me mandava. Sim. Aí, porra, aí eu comecei a ficar puto com aquela merda. Aí depois, pô, aí eu falei, por fim eu falei, eu sou inapto militar. Não é. Eu falei, pô, se eu ficar que eu vou matar todo mundo, e aí? Aí me tiraram. Sim. Mas só assim, cara, do contrário, pra eu sair de lá, fizeram não queria me sair. Fizeram uma pressão enorme. Depois que descobriram que eu fiz o livro lá, no último dia eu passei... rapport com o comandante, né, com o coronel. Aí eles não sabiam dos livros? Eu falei pra várias pessoas, assim. Quando eu tava indo embora mesmo, eu passei... mas o livro foi antes de você sair? Foi antes de eu sair. Ah, você publicou antes de sair? Publiquei 1 ano antes de eu sair. E eles não sabiam? Eu falei pra vários oficiais. Eu falava mesmo assim, sabia que eu corria risco de ser punido. No último dia eu falei com o coronel falou, você sabia que você não podia ter feito o livro e publicado? Falou, sabia e publiquei, me responsabilizo, tô aí, mas estava indo embora já. Então, digamos assim, me ofereceram mudar de regimento, ofereceram diversas situações. E até nesse ano agora, fizeram um livro com a história do regimento. Até o meu livro, um amigo meu vai buscar lá para mim, porque a entrega do livro foi depois que eu já tinha dado baixa. E digamos,
Eles precisam de escritores, eles precisam de pessoas, mas eu prefiro estar trabalhando por mim mesmo, aqui fora, dentro da liberdade, porque a Legião faz com que você esteja isolado da civilização, fechado dentro de um quartel. Então não tem esse convívio social, não tem essa interação. E é difícil, né? Pô, sabe uma parada que eu senti demais quando eu tava na Legião? Era a parada da música. Eu escuto muita música, eu adoro música. Sim. Hoje em dia até que eu não tenho escutado tanto, mas antes da Legião, música movimentava a minha vida. Era pra eu me sentir bem, era pra eu me sentir calmo, era música. E chegou um momento dentro da Legião Estrangeira, igual, por exemplo, eu toco violão, chegou um momento dentro da Legião Estrangeira que eu não me lembrava, até antes de eu ter realmente aquele free acesso. Porque imagina, a gente só teve acesso ao nosso telefone depois de... Cara, eu já tinha ido depois que eu terminei toda a minha formação dentro do regimento de combate. Então fui pro Rei. Quando eu terminei a minha formação inteira é que eu tive acesso ao telefone. E quando eu tentava lembrar uma música, eu não conseguia cantar. Sim. Que é o brainwash, né, meu? A lavagem cerebral que a gente faz lá dentro, aquela coisa de, pô, formação, canta pra ir comer, canta pra voltar, canta pra isso, vai marchar, tá cantando. E só música da Legião Estrangeira. Sim. Isso é muito forte. Tu sentiu essa parada também, não? Nossa, eu tô sentindo muito. Tá sentindo assim, muito, né, meu? Às vezes eu acordo, tipo, e falo... Oh, fuck, não é essa não, pô. Às vezes eu acordo, tipo assim, tô atrasado pra Assemblemon. Assemblemon é reunião, né? Tô atrasado, tipo, acordo e falo, caraca, não fui pra pele, que 6 horas da manhã tá a pele, né? Eu acordo e falo, caraca, não fui pra pele, velho. Pô, lembrei, atrasei pra pele, atrasei pra pele. Dessa merda quando eu saí. Caraca, na última, eu fiquei... Acordava assustado, né, meu? Eu saí 60 dias de férias, vim aqui pra Portugal, fui pra Espanha, fiquei passeando por aqui, antes de eu dar baixa. Fiquei uns 50 dias mais ou menos viajando aqui em Portugal, na Espanha. E voltei, e eu já voltei, tipo, com a mentalidade civil. Já comecei a se comportar, lá dentro eu já comecei a se comportar como civil. Até um capitão que prestava muita atenção, que é formado na área de psicologia, falou, o Vieira, ele já tá como civil, porque eu já tentei começar a fazer essa readaptação social. Estando lá dentro, eu já comecei... Quando você tava em Albany? Quando eu tava no regimento ainda. Quando você ainda tava no regimento? Eu trabalhei durante um período no clube, eu já comecei a mudar a chave e tal. E eu se atrasei por a pele. Teve dia que eu não fui e tal, porque eu já tava mudando essa chave e tal. Eu até achei que tava melhor emocionalmente do que eu estou. Claro, pô, tu já não... Antes de sair. Esse, acho que o período mais maluco é quando tu tá ali em Albany, que você tá descendo a ruazinha pra ir pra porta. Porra, meu irmão, dá aquela parada que, pô, tu fica mesmo com pânico de sair da parada, né, meu? Sim. Tu sentiu isso? Quando você tem que devolver suas paradinhas tudo lá, as mochilas, as coisas... E aí, pô, tu vai... Eu, por um acaso, até devolvi tudo de bom agrado, sabe? Eu não tive interesse de ficar com nada. A única coisa que eu fiquei foi minha farda, fiquei com o fato de gala, fiquei com a minha forajó, as minhas medalhas eu dei, pra esse meu amigo, eu ia jogar fora, ele falou, vou jogar fora não, porra, fica comigo essa merda, o dia que você for mudar de ideia, você pega comigo. Sim. Mas assim, cara, porra, esse... É o choque, né? É o choque. É foda, eu fiquei esperando um amigo meu me buscar, um amigo meu que saiu antes de mim, e ele foi buscar umas malas minhas uns 2, 3 dias antes de eu dar baixa, buscou metade das minhas coisas, depois ele foi me buscar no dia que eu dei baixa, eu pedi ajuda para outro brasileiro, que era o Zami Rap, que estava lá fazendo uma formação, para ajudar a levar minhas coisas até o portão. No dia que eu saí do regimento para ir para o banho, eu tinha discutido com o coronel lá e tal, falei coisas que ele não gostou e tal, falei sobre... Eu estudo muito, né? Sou neurocientista comportamental, então fiz muita análise do comportamento das pessoas. Até uma semana antes de eu dar baixa, eu tirei meu visto americano. Quando eu estava indo para buscar meu passaporte, eu me infiltrei dentro de abrigos com moradores de rua para analisar quais as principais circunstâncias que levam as pessoas a condições de ruas, as principais doenças emocionais ali. Fiz uma análise científica ali, vou estar publicando um artigo científico falando sobre esse assunto. E, digamos assim, diante disso, eu vejo que é bem complexa essa mudança do ambiente militar para o ambiente civil. Foi um choque muito grande sair do portão, saber que eu não poderia mais voltar. Já tinha entregado a minha documentação, eu saí para comer na rua, voltei, fui no clube lá se despedir do pessoal, conversar com o pessoal. E aquele último momento que eu saí, passei no portão, saí com o carro fazendo vídeo, já pensando, não vou mais voltar aqui, acabou isso para mim.
aquela sensação de sair do regimento também. Que porque é a sua casa durante aquele tempo, né, cara? Teve uns amigos que estavam indo participar de uma competição de natação, que é 24 horas de natação, revezando, e eu peguei carona com eles para sair do meu regimento, para ir até Albain. Quem me levou foi um cabo-chefe, um caporal-chefe, que a gente brigou. No começo ele me tratava muito mal, e a gente, numa instrução de luta, ele sempre chamava para ser na mão, mas se eu saísse na mão com ele, eu sabia que não ia dar certo, ia me prejudicar. Um dia a gente, numa instrução de luta, saiu na mão, bati muito nele, depois aí ele virou meu amigo, foi meu melhor amigo. E esse cara foi o cara que me levou do Zemgeni, de São Cristóvão, até Albain. Aí, digamos assim, foi a primeira alegria sair do regimento, né, ir para Albain, e a segunda alegria sair de Albain e voltar para a rua, ter liberdade, poder me comunicar, poder me expressar nas redes sociais. E você nunca notou, cara, eu me dei conta de uma coisa depois que eu saí da Legião. Eu não sei se você se deu conta disso, ou se também é uma coisa que às vezes de repente você não está tão à vontade para falar sobre, é sobre o posicionamento da Legião Estrangeira com relação à história militar, não é? Você vê que hoje, por exemplo, a música do meu regimento era a mesma música do Terceiro Reich. Sim. Entendeu? Então, a Legião, eu me dei conta depois que eu saí da Legião, o quão nazista é. A gente só tem diferença de 8 passos na marcha para marcha nazi. Sim. Entendeu? Então, assim, não só isso, várias músicas. A gente tem muita música em alemão. Sim. E a única, a gente não tem música em russo, a gente não tem música em português, a gente tem música em francês e em alemão. Sim. Né? E depois, pesquisando, no fim da Segunda Guerra Mundial, teve a destituição do partido nazi. E o que aconteceu foi que vários militares foram para a Legião Estrangeira e construíram essa cultura, até porque a maioria tinha dupla, tripla, quádrupla nacionalidade. Então foram como franceses, mas na verdade eram alemães. E você chegou a notar isso ou ainda não notou? Como é eu notei. Você notou essa parada quando estava lá? Tem um major lá que tem um número muito grande de pessoas que eu convivi que são nazistas. Teve um colega meu que fez a formação comigo, ele foi lá na Torre Eiffel, e ele fez uma foto, ele deixou um mustache igual de Hitler, e ele fez uma foto igual o Hitler lá, foi punido, ficou preso dentro da Legião, quase foi expulso por conta disso. Que burro, meu. E ele fazia lives falando sobre o nazismo. Teve outras pessoas dentro do regimento que eu convivia que eram nazistas, tinham suáticas do nazismo dentro do quarto. Cara, mas tem tipo assim, eu vi muitas pessoas, eu vi negro nazista, vi pessoas que não tinham nada a ver apoiando o nazismo, extremamente racistas. Digamos assim, o que eu falei foi pro coronel, foi assim, eu nunca vou falar mal da instituição da Legião Estrangeira Francesa. Tipo, eu comecei antes de ir para a Legião, fazer faculdade de Educação Física, de Nutrição, não terminei por conta de diversos problemas financeiros e tal. Dentro da Legião tive a oportunidade de estudar, de fazer diversas coisas, né? Porque a gente tem o nosso horário de trabalho, mas no horário vago a gente pode estudar, pode fazer algumas coisas. É um número pequeno de pessoas que consegue ter uma inteligência emocional suficiente para poder usar o sistema tempo a favor, né? ao favor. Mas, digamos assim, a instituição... o Código de Honra da Legião, a instituição é uma instituição perfeita, mas dentro de qualquer organização militar existem pessoas que têm uma metodologia de viver, uma mentalidade diferente. Eu escrevi um livro que fala sobre o poder da influência. Nós somos aquilo que nós aprendemos, né? Tudo o que nós fazemos é pelo fato que um dia nós observamos alguém fazer. Então, digamos assim, eu entendia um pouco do racismo, o racista pelo fato... Eu convivi com pessoas que tinham uma imagem ruim do negro, e dentro do convívio comigo, eles começaram a perceber que eu não tinha as atitudes que eles esperavam que eu tivesse. Mas eles observavam as coisas dessa forma pelo fato de terem aprendido que os negros agiriam de determinada forma. E digamos assim, dentro da Legião, eu tive a oportunidade de ter muitos holofortes para mim, pelo fato que as pessoas já ficavam me olhando, esperando uma coisa negativa, e eu tinha uma atitude positiva. Às vezes eu tinha... um grupo de russos, ucranianos, que estavam me tratando com determinado preconceito. Eu observava, alguém do grupo se aproximava e virava amigo, então de uma maneira automática, eu fazia parte daquele grupo, né? Tem uma frase racista que eles usam muito, que é o churn, né? Tipo assim, preto, mas é de uma visão racista. Racista, assim. É como se digamos fosse assim,
teve um determinado período que eles falavam churn perto de mim, falando de outras pessoas, como se eu tivesse parte do grupo deles. Como se você fosse um branco ali, né? Como se eu fosse um branco. Tipo, falavam de nazismo perto de mim, como se eu fosse um nazista também. Então, eu comecei a fazer parte do grupo de uma forma, assim, que as pessoas se identificavam comigo de uma forma que eles estavam... Eu estava dentro do grupo e eles estavam agindo de uma maneira racista com as pessoas perto de mim e eu estava dentro do grupo deles. Eu falava... Como que eu posso estar fazendo parte desse grupo, estar se infiltrando dentro desse grupo, eles me tratando como igual deles, dividindo comida e fazendo tudo, treinando, assim. Então, eu achava legal essa questão de adaptabilidade, conseguir se filtrar dentro dos grupos e deixar de sofrer esse racismo, deixar de sofrer essas situações, assim, sabe? E é interessante porque quando a gente pega o cap branco, acho que todo mundo pega no mesmo lugar, que você tem que ir no Museu da Legião, Sim. Aí tem aquela cerimônia, né? E é incrível porque tem aquela sala específica que tem uma suaste de 3 metros de altura. O que me disseram foi recordação de guerra, isso é coisa de... Mas por que tem uma sala que só tem essa suaste, meu? Entendeu? Por que todos os regimentos têm músicas que eram cantadas pela Alemanha nessa época? Então, eu comecei a me perguntar essas coisas e tudo começou a fazer tanto sentido na minha cabeça, o porquê que aí tinha aquela coisa, né, La Camaraderie. Nunca existiu essa merda lá dentro, cara, a não ser entre as pessoas que têm a mesma mentalidade. Sim. Então, assim, para cada 100, você pegava 5, 10 no máximo que realmente era camarada, que era aquele cara que, pô, foi pra frente da guerra ali, tu tomou um tiro, o cara vai entrar ali na frente e vai te puxar, entendeu? Então, isso foi uma parada que me doeu pra caramba. E de vez em quando, às vezes, eu me pego sonhando que eu tô na Legião, cara. Isso que é o mais louco da parada. Sim. Entendeu? É tipo, parece aquele distúrbio do agressor, sabe? Que tipo, sofri pra caramba, nunca na minha vida voltaria, mas de vez em quando eu sonho que eu tô lá e acordo super bem. Sim. Tipo, porra, que saudade, velho, da Legião. Digamos que... Porque eu lembro dos momentos bons, né? Dos camaradas, dos amigos que eu fiz lá dentro. É porque, digamos assim, a Legião é muito dura fisicamente e psicologicamente, mas é principalmente psicologicamente. E, digamos assim, a Legião... teve guerras, participou de diversas guerras, está participando de algumas guerras no mundo, só que eu acho que tem a velha Legião e a nova Legião, né? A antiga Legião era mais dura do que agora e, digamos assim, tinha uma camaradagem, tinha um companheirismo. Eu estava em missão na África, num grupo de ucranianos, eu procurava bomba, então sempre eu ia na frente, porque se fosse para morrer, eu morreria, porque eles me colocavam na frente para poder estar defendendo as pessoas do país deles. Exato. Diversas vezes eu fui colocado em situações de risco, e tipo, sou cristão, então pedi a direção do Espírito Santo ali, pedia para Deus estar me protegendo, ia com fé ali, com calma, para poder estar procurando bombas e minas, encontrava IOD, né? Improvised Explosive Device, são minas, bombas, já encontramos diversas coisas. Durante o período que eu estava na base militar de Gussi, havia ataques, ataque de mísseis, de bombas dentro da base militar. A gente saía, né, com as forças especiais para fazer a procura dessas bombas, desses mísseis. Outro grupo saía para procurar os terroristas que haviam lançado. Teve vezes a gente ficar tipo 3 dias, 4 dias sem dormir, fazendo incursão, procurando os terroristas, encontrava os terroristas ali. Eu era o cara que, de geni, eu cortava o cadeado, eu pulava o muro para abrir as portas, eu que tinha que fazer isso, assim. Vai entrar num lugar. Eu era o primeiro para pular o muro, para cortar o cadeado, para entrar, para ver mais ou menos qual porta seria mais fácil para poder entrar. Meu grupo, o grupo Geni, era um grupo que desenvolvia muito esse trabalho, assim. Um trabalho mais inteligente, tinha que ter muita calma. De combate localizado. E digamos assim, sobre a questão de encontrar uma bomba, um explosivo, uma coisa ou outra, como fazer para que não explodisse. Mas, digamos assim, eu vejo que eu consigo entender o sistema, porque a pessoa tem que estar dentro de um sistema para poder ir para a guerra. Ela tem que fazer parte dessa lavagem cerebral para poder ir para a guerra, porque uma pessoa normal não vai. A filosofia da Legião Estrangeira, a honra do legionário é morrer pela Legião, e a maior glória da vida do legionário é morrer pela Legião. E a Legião escolhe aonde e quando e como você vai morrer. Então, Camerone, a Guerra da Legião Estrangeira. Clássica, é uma batalha que todos os soldados, quase todos os soldados, foi o Capitão Danjou que foi o... Quase todos os soldados morreram no combate
E, digamos assim, eles lutaram até a morte. Eles falaram no final, a gente não vai se render, a gente vai permanecer vivo aqui, mas a gente não vai entregar nossas armas e a gente não vai abandonar os nossos feridos, né? Então, é igual o código, é o código de legionário, legionário. Né? Nunca deixar as armas ou os mortos ou feridos para trás, digamos assim. É um código de honra muito pesado. Então, digamos assim, no século XXI, a pessoa atravessava o Atlântico, vir de outro país, para entrar dentro de uma organização militar e saber que dentro de uma missão ele pode perder a vida numa floresta por um animal. Na Guiana Francesa, 4 meses de missão, no meio da floresta, onça, jacaré, mosquito, você fica isolado. Vai lá com um barquinho, deixa você lá e você pega uma carta e vai. Então, tipo assim, tem que ter uma lavagem cerebral, tem que ter um mindset diferente para o cara se entregar né, desse modo, né? Deixar de vida social, deixar a vida civil, deixar a família, deixar tudo para entrar dentro de uma organização dessa forma. E tu nessas paradas assim de ir que você fez no exterior mais missão do que eu, né? Quer dizer, eu não cheguei, não fui pra Guiana, a única coisa que eu fui foi pro Mali mesmo e depois fiz, missão pra cara, porque o rei mexe muito, cara. A gente não parava no regimento. Sim. A gente tava sempre em Paris, Montpellier, Lyon, Marseille, tudo fazendo vídeo pirata. Sim. Mas assim, e tu já chegou a ver, porque eu sou super das conspirações, tá ligado? Eu curto esses tópicos. Tu já chegou a ver, tipo, alguma parada no céu meio bizarra, você fala, porra, esse negócio não é drone, não, isso daí é outra coisa. Tu já viu uma parada assim, meio tipo ET, sobrenatural, assim, então, uns fantasmas? Digamos assim, eu vi coisas em Mali, só que depois eu percebi que era alucinação pelo sono. Fica 3, 4 dias sem dormir, e depois teve um dia mesmo que teve um ataque. Num dia teve um ataque, a gente correu pro abrigo, depois a gente procurou os mísseis, depois a gente saiu procurando os terroristas, voltou. Teve um cara do exército francês, se explodiu com uma bomba, ele tava com uma granada no colete. Chilabor. Ele tava com uma granada presa no colete, tipo imitando o Rambo, com um monte de granada. Tava dentro do alojamento, enroscou na geladeira, se explodiu, aí tipo a gente foi lá. Um cara que estava perto dele estava espedaçado, ele estava com metade do corpo, perdeu metade do corpo, não morreu porque ele estava com o colete à prova de balas e tal, com gilet de combate. O que explodiu a granada? Ele ficou vivo? Ele sobreviveu. E o cara que estava do lado dele morreu. Estilhaçou na geladeira e pegou mais no cara do que nele, porque estava muito próximo do corpo. Mas ele perdeu as partes íntimas dele, perdeu um pedaço da perna, perdeu uma mão. E digamos assim, todas essas circunstâncias geram muito traumas, assim, que aí, a partir dali, já não dormia muito bem, já, tipo... Fica no estádio de alerta, lá dentro dessa missão, eu estudava muito, eu estudava e treinava. Eu li 30 livros, mais ou menos, durante esses 4 meses. Meu celular estragou, comprei um celular na África, baixava o livro PDF e ficava lendo. 2 livros que mudaram minha vida lá foram O Pai Rico, O Pai Pobre, sobre a questão financeira, e O Homem Mais Rico da Babilônia, que conta a história do homem que vendeu a liberdade dele por dinheiro, depois teve que batalhar para comprar a liberdade dele de novo. Então, digamos assim, hoje em dia já não tem mais Mali, a França saiu de diversos países da África, então a probabilidade de alguém participar de uma guerra pela Legião Estrangeira Francesa é bem menor do que antigamente, né? Tem um outro que está ali, não oficialmente dentro da Ucrânia e tal, mas toda essa experiência é uma experiência transformadora, assim. Se a gente começar a contar as histórias que a gente vivenciou, fica semanas aqui conversando. E agora sim que você disse que a política meio que deu uma mudada dentro da Legião Estrangeira, você acha que tem a possibilidade deles aceitarem alguém que já serviu novamente, ou você acha que não? Você já conheceu alguém que serviu a Legião, saiu, ficou alguns anos fora e voltou de novo para a Legião? Sim, eu conheço um número grande de pessoas. É mesmo? Você pode voltar até depois de... Até 5 anos teve cara que voltou, eles aceitaram, mas assim... Até 5 anos, não, depois de 5 anos não pode mais. Olha, eu acho que pode, tipo assim... Porque eles não vão ter o registro, né, meu? Eles têm todo o registro. Não, tem por causa da Gestapo. A Gestapo ainda... Cara, a Gestapo ainda existe dentro da Legião, brother. Gestapo é como se fosse o grupo de inteligência dos nazistas, né? Pô. Então, tinha a KGB na União Soviética, a Gestapo dos alemães e a Interpol dos Estados Unidos. E digamos assim... Como é que é possível que essa porra ainda existe dentro da Legião, velho? Dentro da Legião. Eles fazem... Quando você chega na Legião Estrangeira, eles vão buscar todo o histórico da vida da pessoa. Você vai contar a sua história, vai escrever
sua história, tudo tem que bater. É uma pressão psicológica muito grande, teste de droga, uma pressão psicológica pesada. Dentro desse processo, você pode voltar até 2 anos com o mesmo cargo. Depois de 3 anos, você volta com um cargo a menos. E, digamos, outra coisa que as pessoas imaginam muito é que todo mundo está dentro da Legião combatente, vai trocar tiro. A minha função era procurar bomba, mexer com explosivos. Depois eu fiz o curso de monitor de combate, era monitor de porte de combate. O C4, combate corpo a corpo aproximado de alta intensidade. Combate com faca, combate com armas. Você fez esse curso? Eu fiz esse curso. E dentro disso, tem cozinheiro na Legião Estrangeira, tem músico, tem escritório. Tem uns anciãos. Você era ancião, com essa barba aí é ancião, né, pô? Não fiz. Não foi. Eu pedi pra ir, mas todas as vezes que eu pedi pra ir foi recusado, assim. Eu pedi algumas vezes, mas eu tenho alergia. Aí eu não consegui autorização. Por isso que eles deixaram você. Por isso eles deixaram. Mas eu tive um bom convívio. Eu teve um capitão que me abençoou bastante. Depois eu tive um bom convívio com ele. Ele teve uma visão diferente minha. Aí por esse fato ele deixou eu deixar a barba. Você chegou a conhecer algum... Ele já era oficial já alto, chamado Cedesclas, um que tinha uma cicatriz na cabeça toda assim? Não. Que ele era do seu regimento. Esse cara, eu queria tanto ver esse cara na rua um dia, mano. Meu arrependimento da minha vida, eu sou muito bonzinho, cara. E, pô, uma parada que é foda, porque, imagina, eu nunca briguei na rua. Mas dentro da Legião, na época não dava expulsão, então... hoje em dia. Então era foda. Mas assim, isso é muito doido. Eu ia falar uma parada aqui que eu esqueci completamente. Sobre... Esqueci, cara, olha que loucura. Pronto, os seus livros, as pessoas conseguem encontrar na Amazon, certo? Sim. Você que está em casa assistindo a gente, mais uma vez, obrigado. E se ainda não seguiu e ativou o sino, por favor, faça. Vai estar aqui embaixo o contato, tá bem? Do Zac e todos os links para os livros dele e para os futuros livros que ele lançar, tá bem? A gente sempre me manda, porque eu adiciono lá, tá bem? E, cara, que loucura. Então, e aí quando você chegar no Brasil, você tinha até comentado comigo que a sua ideia também era, de repente, trabalhar não era nos bombeiros, você falou salva-vidas, né? Sim. Mas de onde você mora lá, tem praia? Então, eu não entendo nada da geografia do Brasil. Tem praia de água doce lá por perto, mas digamos assim, eu faço muito a análise comportamental da população. Então essa é uma oportunidade de estar me infiltrando dentro da população, algum tempo como salva-vida, para poder estar observando o comportamento das pessoas ali, para fazer um estudo sobre como que estão as questões emocionais das pessoas que estão na praia, como que está o emocional deles ali, a conhecer um pouco da história de vida das pessoas, ver o comportamento das pessoas. Algumas vezes eu fui aqui na praia, na França, Portugal, na Espanha, para poder estar analisando o comportamento das pessoas, conhecendo um pouco mais para poder estar estudando, escrevendo sobre o comportamento das pessoas, assim, porque, digamos, tanto a vida que é passada dentro das redes sociais, no Brasil ou na Europa, na maioria das vezes é uma vida triste, né? Dentro de uma análise do rosto, do comportamento da pessoa, dá para saber se a pessoa está feliz de verdade ou não, e quais problemas emocionais essas pessoas têm. E dentro disso, eu consigo entender mais sobre o meu cliente, porque eu sou terapeuta. Eu tenho que estar sempre me atualizando, estudando o comportamento das pessoas e vendo quais os principais problemas emocionais das pessoas para poder estar me aprofundando em como solucionar esses problemas emocionais. Essa é uma das situações que me levam a voltar a morar dentro do Brasil também, para poder estar fazendo essas análises. Eu fui em alguns pontos turísticos, em Paris, em alguns lugares aqui na Europa, para poder estar observando, né? As pessoas criam muitas expectativas e são falsas expectativas, né? Nós temos que aprender a estar bem, indiferente do lugar ou das circunstâncias. Por exemplo, eu vou ter um passaporte vermelho europeu, vou ser alguém mais feliz, mas se eu brincava dentro da Legião, se o passaporte vermelho fosse o segredo do sucesso, as pessoas ficam 3 anos e assinam mais 3 ou 5 anos para ter o passaporte vermelho. Se esse fosse o sinal de sucesso, não teria mendigo na França. Tem cara que nasceu na França e é mendigo pra caramba. Cara, então, Roma, então... Mais importante que um passaporte é a saúde emocional. Mais importante que o dinheiro é a saúde emocional. Indiferente do país ou das circunstâncias, a saúde emocional
dentro da Legião, o porquê vou para a Legião? E no momento que eu estou lá, o porquê eu vou permanecer? Isso que eu levo muita reflexão às pessoas. Se eu vou sair do país, vou morar em Portugal, na Espanha, na França ou nos Estados Unidos, por que eu vou sair do meu país? Chegando lá, o que eu vou fazer e quais os objetivos eu tenho para poder alcançar? E digamos assim, e se as coisas não saírem como eu planejei, como eu vou me comportar? Porque essa é uma das grandes dificuldades de nós que permanecemos durante um período dentro de uma organização militar. Quando eu sei como que vai ser lá fora, como que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, como que eu vou conseguir condições, como que eu vou conseguir ter dinheiro para comprar comida, onde eu vou morar, o que que eu vou fazer. Lá dentro tá tudo de mãos beijadas de determinada forma. Só que o preço é sua vida e sua liberdade, né? Digamos assim, ser um escravo do século XXI. O preço é caro. É pau. E, digamos, muita gente acaba não tendo uma boa administração financeira, levam família, pagam aluguel, compram comida, aí não conseguem ter condições financeiras de poder estar saindo, buscam um refúgio na bebida alcoólica, fugindo da realidade e deixam de viver, deixam de se preparar para a saída da Legião Estrangeira. Então, digamos assim, é um número pequeno de pessoas que têm a coragem que nós tivemos de encontrar uma forma de sair de lá de dentro e meter o peito e falar, vou fazer acontecer e é isso. E uma coisa que eu notava muito, né, cara? Sabe o que eu fazia? Nisso eu sempre fui muito educado dentro da Legião, que era... eu tinha o meu salário, mas isso era uma organização minha financeira. Eu tinha o meu salário e dentro do meu salário eu tinha outro salário. Então eu falava, eu só vou gastar 200 ou 300 euros por mês. Por quê? Comida, alojamento era tudo do regimento. Sim. Então eu fazia isso e foi por isso também que eu consegui juntar uma grana legal, sabe? Para sair da Legião. E eu via, cara, os colegas, né? Gente do mesmo quarto que eu, às vezes. Pô, todo dia chegava bêbado, todo dia tinha problema dentro do regimento por causa de bebida alcoólica. Tinha muita máfia, né, em Castelo Nodari, principalmente, de alguns sargentos que tinha lá, que pegava os caras, levava os caras na fronteira lá da Espanha pra poder comer puta e voltar pro regimento. E eu nunca me caí nessa cilada, porque eu ficava cheio do medo, meu. Eu falava, mano, imagina se eu tô lá. Aí eu já tô me fudendo, é que eu tenho um planejamento pra mim. Sim. E aí o capitão chega. O sargento não vai ser mandado embora por causa disso. Mas a gente que tá aqui na formação vai. Então eu ficava cheio do medo disso. E não ia. Mas, pô, isso é legal, né, cara? Você conseguiu se organizar, se planejar, adaptar bem, né, nesse período todo, né? Você terminou... No começo, quando eu fui fazer a minha primeira missão, não sabia nem falar francês, consegui arranjar uma namorada francesa. E como é que foi essa parada de... Porque eu tenho uma parada com idioma. Hoje, por exemplo, eu falo 5 idiomas fluentes. Sim. Mas nunca estudei nenhum idioma. Na prática, e eu pego muito fácil. Sim. Eu, com 4 meses dentro da Legião, já falava francês. Eu ajudava os brasileiros todos. Sim. Entendeu? Como é que foi pra você esse período de adaptação, de aprender uma segunda língua e o francês, que é dificilíssimo, né, meu? Sim, eu estudei um pouco antes de ir, mas na hora que eu cheguei lá eu vi que não funcionava nada, não adiantou nada. Aí, tipo, eu tive uma namorada que me ajudou a aprender a falar francês. Durante os 6 primeiros meses eu fui por uma missão, encontrei ela, durante todos os finais de semana eu estava na casa dela. Foi no período Ela era Covid. militar também? Não, ela era civil, morava lá em Rouen. Foi a cidade que eu fiz a primeira missão, já encontrei uma namorada. E ela que me ajudou a aprender a falar francês. E no dia a dia tem o meu amigo Marechal, que é um cara que trabalha no Bureau Major com a questão de documentação, ele é da Bretanha, e ele me ajudou muito a aprender a falar francês e a dedicação durante o dia a dia. Mas, digamos assim, eu percebi que é muito difícil essa questão de aprender o idioma, porque no começo a gente fica perdido. Quando eu fui fazer essa primeira missão, lá que eu comecei a namorar e fui tendo um pouco mais de contato com a vida civil, e fui falando para as pessoas como que era a vida do legionário e comparando com a vida fora, eu já falei, opa, eu vou permanecer 5 anos, vou sair. Dentro do período que eu estava lá, na África eu comecei a estudar bastante, e eu conheci umas pessoas na internet que me falaram sobre a formação como terapeuta neurosistêmico, e eu comecei a fazer essa formação. Durante esse período eu fiz algumas outras formações na França e na Espanha. Mas, digamos assim, eu tive esse objetivo de pagar meus estudos e de investir na área imobiliária, então eu tinha meus compromissos financeiros. Eu pegava meu salário, pagava as minhas contas e sempre eu estava sem dinheiro. Eu passei 5 anos sem dinheiro, investindo.
Agora saí com algumas formações e fiz algumas aquisições que vou estar encontrando algumas formas de poder estar multiplicando. Mas, assim, o que fez com que eu permanecesse é ter esses compromissos financeiros. Teve alguns períodos que eu bebi também, para espairecer. Até contar uma coisa interessante. No tempo que eu estava na Guiana Francesa, eu fiz missões em Maripasolá, é na fronteira com Suriname. A gente fazia uma missão comandos, que era pular o muro de noite, pegar um barco na beira do rio e ir pro outro lado do rio para as festas. Mas eu ia mais pra... Missão comando. Missão comandos ali. Eu brincava, assim, tipo, que tinha os forças especiais dentro da Legião, eu era forças especiais fora da Legião. Que eu que fazia os grupos ali para poder estar saindo e até no outro país. E tinha umas festas lá. Mas eu ia mais para poder ver a cultura do pessoal, para ver o comportamento das pessoas, para analisar, E era muito louco. Dentro de garimpo, festa clandestina. No Suriname não tem polícia, todo mundo com faca, com arma. Tipo assim, um negócio maluco. E eu lá com os franceses lá, passeando e tal, no meio de festa com eles. E eu falava que era piloto de avião. E os meus colegas eram dono de terra e tal, algo do tipo ali, para poder se adaptar. Porque se falar que é militar, era morto, né? Não tinha como. E durante o período também que eu estava nessa missão na Guiana Francesa, a gente tinha um horário de sair, tinha um horário para poder voltar, que era no máximo até as 21 horas, e era 22 horas no máximo, e tinha algumas vezes por semana. Aí a gente saía, voltava e depois pulava o muro, saía de novo, voltava até outro dia. Mas nunca fui pego, sempre a gente fazia bem feito, saía, voltava, se camuflava. Missão concluída com sucesso. Toda alteração é válida desde que não seja plotada, a gente falava no Brasil. Né? Mas assim, é uma experiência muito louca, uma experiência Que maneiro. Mas você que gosta tanto de observar, assim, a cultura... Cara, eu acho que você deveria ficar na Europa mais um período, bicho, porque tem tanta coisa a mais pra Europa te dar antes de você voltar pro Brasil pra seguir com isso, porque, bicho, viver na Itália, viver mesmo a cultura, sabe? Viver na Itália, viver em Portugal, viver na Espanha, viver nesses países vai te dar um background, porra, brutal. E aí, é isso que às vezes por isso eu te digo, né? Você é uma pessoa curiosa igual a mim, a gente tem muita coisa em comum, né? O background como atleta e depois como militar, na mesma organização. E principalmente essa coisa da cultura. Eu tenho certeza absoluta, se você ficasse na Europa por mais um período, tentava aqui de um jeito ou de outro se adaptar, eu acho que você tinha, cara, muito mais ainda o que levar pro Brasil quando você for. Você não pensa nessas coisas, porque você, não sei. Então, digamos assim, eu tive umas propostas de entrar na Polícia Municipal na França, dá para entrar em cargos públicos e tal, ter uma oportunidade ou outra, só que eu pessoalmente eu tô cansado, assim, sabe? Preciso ter uma frase que fala que pedra que muito rola não cria lodo, né? Uma coisa assim, não cria lima, né? Sim. Então, digamos assim, eu saí de casa com 17 anos de idade, já tô com 36, né? Até isso, bicho. Eu fui pro exército, fiquei 5 anos, vim pra Europa, fiquei um tempo, voltei pra lá e tal. Então, digamos assim, eu quero entrar pro meio político, eu quero ficar um pouco mais por perto da minha família. Vou fazer viagens pra cá, daqui 3 a 6 meses eu vou vir de avião e vou voltar de navio, ou vou vir e vou voltar de navio, porque eu tenho bastante coisa. Eu tenho coisas aqui na Espanha, na França, e em Portugal tenho que vir buscar minhas malas e tal. Tô indo pro Brasil logo mais, mas tô levando pouca coisa. E digamos assim, eu gosto de estar me filtrando dentro dos lugares, conhecendo, estudando o comportamento, para poder estar aprendendo. Quero estar fazendo isso novamente, só que digamos assim, eu quero ajudar a minha população, quero ajudar o Brasil, quero ajudar o brasileiro, dando curso, dando palestras, melhorando a vida das pessoas. Claro. Porque, digamos assim, o Brasil é um país maravilhoso, só que a população meio que já perdeu as esperanças muitas vezes, né? É um problema de manipulação cultural que faz com que a gente não saiba valorizar tanto o nosso país. Nosso país também tem muitas oportunidades. Eu vou estar vindo para a Europa visitar, conhecer, passar um determinado período, só que eu sinto comigo mesmo assim que eu tenho que contribuir com a população. Claro. Faz muito bem, tem propósito. Gostaram, né, seus mequetretas? Vocês gostam dos meus convidados, são os meus. Eu falo com vocês, rapaz. Vocês não acreditam em mim, mas é verdade. Os meus convidados são sempre os melhores de sempre. E como tudo na vida, né? Eu sempre digo aqui no final de cada episódio, todo carnaval tem seu fim, mas esse fim ainda não chegou, porque
eu tenho certeza absoluta que você vai voltar. Sim. E quando voltar, vai vir aqui novamente para falar como foi essa adaptação no Brasil, como foi a surpresa, né, que sua mãe vai ter logo. Sim. Ela vai ver isso daqui, você já vai estar no Brasil, vocês vão assistir juntos, provavelmente, esse episódio. Qual é o nome da sua mãe? Maria Joana. Dona Maria Joana, prazer enorme conhecer seu filho, que pessoa incrível, que a senhora, né, criou, cuidou e educou da melhor forma possível, ser humano adorável. Zac, pô, nem sei o que dizer, cara. Muito obrigado. Uma honra. Muito obrigado. E eu realmente espero te ver aqui de novo, sim, cara, sim. Porque, pô, eu sou assim, cara, eu sempre digo isso nos meus episódios, eu sou super fã do brasileiro, bicho. Porque o que a gente faz, ninguém faz. Esquece. Sim. Esquece. Tu pode falar o que quiser. Verdade. Ah, pô, sou ninja. Pô, não dá, meu. O que a gente faz. Não dá. A gente faz se destacar em qualquer lugar. Não interessa onde a gente tá. E isso, cara, isso é uma coisa que é única. Isso é uma coisa que o brasileiro tem que ter orgulho, né, bicho? Sim. Tem que ter orgulho de ser brasileiro. Sim. Eu acho que é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Sim. Né? O brasileiro, ele tem muito aquela coisa do, porra, o Brasil é uma merda, Brasil aí... Os políticos são uma merda. Tem um sistema ali Tem um sistema que tá muito corrompido, priva né? a população da educação, isso acaba gerando vários problemas ali. Mas o país é maravilhoso, um país quente, a comida é boa. Né, bicho? Né? E então eu fico feliz de saber que futuramente faço votos aqui de sucesso para você, que essa nova caminhada sua, principalmente na política, corra da melhor forma possível e que da próxima vez que você vier, você venha com depoimentos do tipo, cara, hoje eu sou prefeito, vereador, deputado do meu estado e eu futuramente presidente. Pô, já pensou, mano? Eu vou falar por um dia, né? Aí eu vou gravar um podcast falando o dia que eu conversei com o presidente da República, entendeu? Porque é isso, eu acho que a gente tem que votar, a gente tem que fazer votos de sucesso pro brasileiro, né, cara? Sim. Porque não é fácil a gente ser a gente. Sim. E mesmo assim a gente sempre tem sucesso onde a gente vai. Então, sim. Mais sobre isso. Então, muito obrigado. Se quiser mandar aí uma mensagem e, principalmente, deixa aí já o seu contato. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o número, e-mail. Se quiserem ter acesso ao seu livro, aonde consegue, fala aí pra câmera e fala aí pra galera. Uma honra poder participar desse podcast aqui. A gente tem tanto em comum. Para quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, Ezaquiel Vieira. Sim. Tenho duas contas lá. No perfil da minha conta tem o link para a mentoria da minha secretária, Sofia. Tem um link para comprar o livro na Amazon. E uma frase que eu deixo para vocês é essa frase que eu escrevi aqui, ó, no meu livro, que é Fé na Missão. Fé na missão nas nossas vidas pessoais, indiferente de estarmos dentro de organizações militares ou não. Um número muito grande de pessoas tem um sonho de ser militar, de ser legionário, mas, digamos assim, estando dentro de uma organização militar ou não, o que vai fazer a diferença nos resultados que nós teremos são as nossas atitudes. Nós temos que ter fé. Até fiz um stories ali falando sobre esse assunto agora há pouco, que cuidado com aquilo que você sonha, que um dia se tornará realidade. Isso que eu estou vivendo agora é algo que eu sempre sonhei. Antes de ir para a Legião Estrangeira Francesa, eu tinha uma academia de arte marcial no Brasil. Sempre que eu tinha uma oportunidade, eu estava fazendo uma palestra, conversando com as pessoas. Não tinha tantos espaços abertos quanto eu estou tendo agora. Então, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Sonho não tem tamanho e cada um é do tamanho do seu sonho. Se nós acreditarmos que nós somos capazes, nós soubermos o que nós queremos e todos os dias nós fizermos o que nós deveremos fazer para poder alcançar, um momento ou outro esse sonho se tornará realidade. Nós só não podemos perder as esperanças em meio às dificuldades da vida. É isso aí, muito obrigado. E muito obrigado você que está aí nos assistindo e que assistiu até aqui. E obrigado por ter seguido, por ter ativado o sino. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe, não é? Quer dizer, e que o sucesso seja uma coisa que a gente só espere acontecer, porque cedo ou tarde ele vai vir. Sim. Né? Para quem tem fé, tudo é possível. Então, é isso. Fui. Beijo, um abraço. Um abraço.